Bom dia, que a paz do Senhor esteja com cada um de vocês nessa manhã. Como eu disse, eu voltei hoje pela manhã para falar de Deus mais uma vez. No Evangelho de hoje, Jesus Cristo nos convida a ser caridosos, a ter caridade no coração, a ajudar o próximo, a evangelizar de forma que você não deixe o outro passar fome, de forma que o outro não passe falta de remédio, de ajuda, de complacência, de compaixão. No Evangelho de hoje fala que naquele tempo apresentaram a Jesus um mudo e esse mudo ele estava possuído por demônio. E quando lhe foi apresentado, apresentaram esse mudo para o demônio, para Jesus. Jesus ordenou que o demônio se afastasse daquela pessoa. Naquele momento, aquela multidão que acompanhava Jesus ficou esvaecida, né? Eles ficaram horrorizados, eles ficaram maravilhados, espantados, porque tudo que Jesus fazia era muito grande, né? E tudo que é muito grande desperta no outro que não compreende espanto, medo, admiração. É um jogo de sentimentos, né? São muitos sentimentos que brotam na pessoa. E naquele momento, as pessoas, alguns ali, os fariseus, eles caçoavam de Jesus e falavam que ele era o chefe dos demônios. Por isso que os demônios se ausentavam quando ele mandava. E Jesus nem escutou. Por quê? Gente, ele era grande, ele era maravilhoso. Então ele não ia ficar explicando para eles por que ele tirou o demônio da pessoa que precisava. A abelha não explica para a mosca que é muito melhor o mel do que a merda, né? Então Jesus não ia explicar. Ele convencia pelo testemunho, pelo que ele fazia. É que ele convencia as pessoas. Então ele não precisava, ele já tinha uma multidão seguindo ele. Então era dali que as pessoas continuavam a seguir ele. Pelo seu exemplo, pelas coisas que ele fazia. E não pelo que ele ficava lá falando e batendo em pedra. Falando, olha, fariseu, você tem que acreditar em mim. Eu tirei o demônio dessa pessoa. Não. Jesus convencia pelo testemunho. Ele era o melhor orador do mundo. A fala dele era maravilhosa, mas o que arrastava as pessoas e a multidão era o testemunho. Mais para frente no Evangelho, passando à frente, fala da compaixão pelo povo que sofre. Esse Evangelho vem muito a calhar nos dias de hoje. Fala que Jesus percorria todo aquele lugar, os templos, as sinagogas. Jesus pregava o Evangelho, para mostrar para o povo a palavra de Deus, que eles tinham que acreditar naquele Deus vivo de amor, Mas Jesus também vinha curando o mal, todas as enfermidades. Jesus vinha dando comida para quem tinha fome. Jesus via aquela multidão que estava compadecendo, E ele, tomado de compaixão, ele olha por aquele povo abatido, enfraquecido, enfermo, muitos até desacreditados que o seu milagre ia chegar, porque a maioria daquele povo que ia atrás de Jesus, ele estava em busca do seu milagre, Precisava de um milagre, então ali corria atrás de Jesus para isso. Muitos já estavam até desacreditados que o seu milagre viria, Muitos estavam doentes, muitos enfraquecidos na fé, muitos com fome, muitos, a pobreza que carregava não era pobreza de evangelho, de não saber o que Jesus estava falando, mas não era pobreza espiritual, a pobreza era pobreza de fome,
pobreza de não ter o que comer, o que vestir, pobreza de não ter nada, de estar doente, de necessitar da graça do outro para ter remédio, para ter comida, para ter coberta, para ter roupa, para ter o básico. E Jesus viu aquela multidão naquele momento e pensou: nossa, essa multidão é como ovelhas sem pastores. Eles estão enfraquecidos, doentes, enfermos, desacreditados. E aí naquele momento Jesus convida os discípulos e aquelas pessoas a pedirem a Deus mais operários para a messe dele. E aí ele fala: a messe é grande, meus irmãos, mas os operários eles são poucos. Então peçam a Deus, o meu Pai, mais operários. Naquele momento Jesus nos convida a pedir sempre a Deus mais operários. E hoje eu não falo para vocês pregarem o evangelho. Claro que eu sempre convido vocês a pregarem o evangelho, mas tem uma coisa que eu aprendi no cursilho. Eu fiz o cursilho, meus pais são cursilistas, e eu aprendi que a gente deve evangelizar pelo exemplo da gente e em qualquer ambiente. Isso foi o que mais ficou forte para mim no cursilho, que eu tenho que ser bom, que eu tenho que ajudar o próximo mesmo quando ninguém está olhando. Entendeu? Hoje o convite de Jesus para nós é esse. Não é ir pregar o evangelho para quem tem fome de comida, para quem tem fome de remédio, para quem tem fome de roupa, sapato, para quem está passando dificuldade. Compaixão pelo povo que sofre é a gente ter compaixão por aquelas pessoas que estão passando dificuldades reais. Dificuldades, às vezes, de ouvir uma palavra amiga. Naquele momento, a pessoa está tão necessitada que ela não quer escutar o evangelho. Mas que se você ajudar ela de outra forma, ela vai parar para pensar por que você ajudou ela. E é o seu exemplo naquele momento que vai evangelizar. Não é pregar o evangelho para quem tem fome de comida. É dar o alimento de comida. Hoje eu convido você a fazer uma ação de bondade, de compaixão pelo próximo. E não é para fazer ação de compaixão pelo próximo e ficar expondo a pessoa que está sendo ajudada. Nem expondo o ato que você fez. É claro que você pode falar: nossa, ajudei. Mas Jesus, para quem conhece Jesus, sabe que não é isso. Esses dias até uma prima minha ajudou uma pessoa que ajuda numa obra. Eu achei fantástico. Ela pegou tudo que ela tinha, foi lá e ajudou a pessoa que ajuda os pobres. Porque ela não sabia que necessitava. Então ela ajudou quem ela sabe que realmente ajuda. Entendeu? Se você não sabe quem ajuda, procura alguém que sabe quem está precisando. Qualquer coisa, se você é aqui de Araçu, leva pro seu Vitor, pra Marcinha, mas sempre leva alguma coisa. Tem muita gente passando fome nessa época de pandemia. Tem muita gente precisando de remédio. Tem muita gente nesse frio, e a temperatura vai cair de novo quinta-feira, precisando de uma blusa de frio e de uma coberta. Talvez é a hora de você olhar no seu guarda-roupa e se desfazer de algumas coisas, porque tem gente que está precisando muito. Amém? Fiquem com Deus. Que a paz de Deus esteja no coração de cada um nesse dia, nessa manhã. E quem sabe a gente hoje faz o bem, sem olhar a quem, e dispõe de alguma coisa que a gente até tem. Esse é o melhor modo de evangelizar. Beijo, meus queridos. Fiquem com Deus.